Sejam bem-vindos, especial informação dedicado ao regresso às aulas no Concelho de Tomar. A ERTE promove desta forma um conjunto de entrevistas, num total de 4, junto dos responsáveis pelos principais estabelecimentos de ensino nabantinos, para além, claro está, da visão do responsável pelo pelouro da educação na Câmara de Tomar, que também irá passar pelos nossos estúdios. Neste caso, nesta edição em particular, contamos com a presença de Paulo Macedo, diretor do Agrupamento de Escolas Templários, numa conversa que pode ser seguida pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo nosso site radioertz.pt, por áudio e vídeo para todo o mundo. Professor Paulo Macedo, obrigado então pela presença, seja bem-vindo, e para começo de conversa, se as aulas se iniciassem amanhã, ou melhor, as aulas já se poderiam iniciar amanhã ou ainda há aqui alguns detalhes que falta limar, por assim dizer? As aulas não poderiam começar amanhã porque os docentes apresentaram-se ontem, primeiro dia útil de setembro. Portanto, tem que haver alguns dias de preparação. Logicamente que há muita coisa que já está preparada em julho, mas as aulas só podem começar de acordo com o calendário que foi estabelecido pelo Ministério da Educação e publicado em Diário da República, portanto, concretamente entre o dia 10 e o dia 13. Nós vamos começar efetivamente o dia 13, sexta-feira, com as apresentações e algumas aulas, e depois, efetivamente, na segunda-feira, dia 16, já está tudo normal. É um calendário muito apertado, porque começar num dia útil, dia 2 de setembro, até ao dia 13, é muito pouco tempo a preparar tudo o que há ainda para preparar, mas pronto, os professores já estão habituados, infelizmente, se calhar, a ter estas tarefas complicadas e exigentes e a preparar todo o ano, mas vai começar tudo em ordem. Já vamos falar de cada uma das classes, neste caso dos professores e também dos assistentes educativos. Sim. Permita-me perguntar-lhe o seguinte: este ano letivo vai ser tripartido por períodos, por semestres? Portanto, no nosso agrupamento em concreto, vamos funcionar este ano, 2019-2020, com 3 períodos. Muito bem. Portanto, efetivamente, tínhamos uma ideia de começar já este ano com o projeto de semestralidade, a qual já concorremos no ano passado, mas desde que saiu a portaria em junho, relativamente aos planos de inovação, nós tivemos que elaborar o nosso. Houve um período muito curto para a elaboração, mas elaborámo-lo, e de acordo com as exigências que foram estabelecidas pela Direção-Geral de Educação, depois de apresentado o nosso plano de inovação, a nível de conceito pedagógico, considerámos que seria muito mais sensato, para não fazer as coisas em cima do joelho, porque ele foi apresentado no dia 25 de julho, foi depois discutido em conceito pedagógico que opção iríamos tomar, e o que ficou decidido em conceito pedagógico é só avançar para a semestralidade a partir de 2019, 2020, 2021. 2019, 2020 vamos avançar ainda com 3 períodos para poder termos o tempo necessário para fazer as alterações necessárias ao nosso plano de inovação. E por isso mesmo é que vamos trabalhar em 3 períodos ainda. Já estávamos preparados para os semestres, mas pronto, percebemos o porquê. Portanto, é um plano muito ambicioso que pretendemos implementar a partir do ano 2021, mas já vamos começar a trabalhar durante este ano letivo em que vamos entrar, 19-20, de forma a que na altura, quando terminarmos, tenhamos tudo preparado para o ano seguinte. Portanto, é assim. O que é que muda aqui, de uma mudança de modelo para outro? Muda muita coisa no nosso caso. Portanto, e só para bem? O objetivo é que seja para bem. Portanto, o que pretendemos com este plano de inovação que foi apresentado é um plano, repito, um bocado ambicioso, mas nós fomos convidados. Porque é que estabelecemos fazer este plano de inovação? Porque nós, ao integrarmos o Plano Nacional de Educação Estética e Artística, portanto, somos o agrupamento aqui a nível do Médio Tejo que estamos a integrar este Plano Nacional, fomos convidados a nível do Plano Nacional das Artes a estabelecer como escola piloto, a nível nacional também, um plano cultural de escola. Este plano cultural de escola envolve dois ministérios, o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura. Ele também já foi, portanto, tivemos uma reunião com a Câmara em que demos a entender da necessidade que temos da colaboração da Câmara para este plano cultural de escola, e ao vermos que todos estes passos estávamos a dar, que iria, logicamente, alterar todo o tipo de funcionamento do agrupamento, achámos por bem efetuar o nosso plano de inovação. O plano de inovação que vai obrigar também não só
a alteração de algumas cargas disciplinares em algumas disciplinas, vamos criar novas disciplinas com uma carga diferente, disciplinas que vão permitir uma avaliação, que vão permitir também a alteração curricular a nível do segundo e terceiro ciclo. Portanto, nós consideramos que todo este projeto que é ambicioso e que vai ser dado a conhecer à própria comunidade, já foi dado a conhecer ao nosso Conselho Geral do agrupamento, à Direção-Geral de Educação, como tinha dito, ao Conselho Pedagógico, e agora vamos aos próprios docentes a nível dos departamentos, aos alunos e aos próprios pais através da Associação dos Pais. Como tal, tudo isto tem que ser feito, era aquilo que nós considerávamos, não havia tempo de o fazer no dia 26 de julho, muita gente já estava de férias, portanto por isso é que decidimos prolongar mais um ano. Mas vai haver alterações de funcionamento e penso que depois a própria comunidade vai se aperceber. Em termos de impacto nessa transmissão de ensino que se pretende que seja o mais eficaz possível, também haverá aqui algum período de adaptação para os próprios alunos ou quem faz por estudar e faz pela vida em 3 períodos, também faz em 2 semestres? Sim, os 2 semestres daquilo que nós já analisámos dentro do Conselho Pedagógico, a opção para os 2 semestres é a melhor possibilidade que temos. Ou seja, os 3 períodos com que temos funcionado em quase todo o país e em todas as escolas, nos últimos anos o que tem acontecido é que temos um período muito extenso durante o primeiro período, depois um pouco mais pequeno no segundo, e quando chega ao terceiro aquilo é quase 1 mês e pouco. Ou seja, na prática estamos a começar e a acabar. E não conseguimos fazer o melhor aproveitamento destes 3 períodos por imposição destas datas. Os semestres dá-nos muito mais possibilidade de planificar e organizar, dá muito mais descanso também aos próprios alunos, porque há aquelas interrupções em que eles podem efetivamente descansar, porque isto também se torna um bocado cansativo para alguns alunos, para as idades mais pequenas, e também permite um trabalho de planificação e organização mais fácil para o docente. É lógico que o Ministério exige muito mais do que isto. Exato. Exige mais do que a questão de dividir o ano em 2 semestres, exige mesmo uma alteração significativa também a nível do currículo, por isso é que se deu tal portaria, com um valor superior a 25% do próprio currículo, e é isso que está a obrigar a que as escolas, para além da questão de dividir o ano em 2 semestres, que não é obrigatório, mas nós consideramos até que é vantajoso, obriga-nos também a alterar toda a distribuição curricular. E aí há cá um trabalho que tem que ser feito com muito mais cuidado, porque estamos a trabalhar já não só a nível curricular, mas dos conteúdos dessas novas disciplinas, estamos a trabalhar a nível da avaliação dessas novas disciplinas, e é isso tudo que nós pretendemos ser feito com calma e com os docentes que já estão a trabalhar nessa perspectiva, de forma a que quando for tudo apresentado, efetivamente esteja tudo de acordo com aquilo que está estabelecido na própria portaria. Já agora, para fechar este tema, ao nível das avaliações propriamente ditas, como é que será feito? Das avaliações também, porque os critérios de avaliação destas novas disciplinas também vão ser modificados, atendendo a que vão ser criadas novas disciplinas. Portanto, vamos mexer efetivamente em tudo o que é a estrutura, não só curricular, a nível da avaliação e a nível da organização. Portanto, isso vai ter impacto. Este Plano Nacional das Artes, que vai entrar neste plano de inovação, também vai mexer bastante com toda a parte dinâmica das aulas, porque vamos ter, eu não queria avançar muito, porque nós ainda vamos apresentar, possivelmente na próxima semana, o Plano Cultural do Agrupamento da escola, que também poderá ser apresentado à comunidade. Este plano cultural, há muita coisa que já fazemos a nível do nosso agrupamento, na área cultural, mas na prática vamos ter aqui ainda mais entidades, mesmo a nível nacional, envolvidas, e nós pretendemos que este plano cultural mexa com o próprio agrupamento e com a comunidade. Por isso é que nós consideramos que este plano de inovação tem aqui algumas notas muito interessantes, mas a pouco e pouco ele vai sendo conhecido. Muito bem. Professor Paulo Macedo, em termos de número de alunos, dá para termos uma estimativa de quantos teremos neste próximo ano letivo? Portanto, nós no total, isto já foi apresentado ontem na reunião geral de professores, portanto ontem abrimos o ano letivo na prática para todo o agrupamento com uma reunião geral de professores, ou melhor, docentes e não docentes, porque também depois temos outros técnicos, e o número que foi apresentado, que isto é um número que está sempre a alterar, no total neste momento devemos ter com 2.242 alunos. Logicamente com números diferentes, desde o pré-escolar ao secundário, depois envolve aqui o profissional, os cursos EFAS noturnos, básico e secundário, e não estamos aqui a contar com o número de inscritos que temos no Centro Qualifica Templários, que já vamos na ordem dos 2.000 e poucos também. Portanto, já estamos a falar de um número bastante razoável. É um número possível ou considera que o agrupamento até tem condições para mais?
Eu penso que o agrupamento tem condições para mais, porque temos condições não só físicas, mas também para mais. Mas isto também, o problema aqui é, muitos destes cursos de que eu estou aqui a falar, alguns, e estamos a falar concretamente dos cursos profissionais, já vão buscar alunos fora do concelho e até fora do próprio distrito. Portanto, esta parceria que temos com a Associação Cultural Canto Firme, em que trabalhamos estes cursos profissionais na arte dos instrumentistas de sobre percussão, cordas e tecla, e mesmo de artes do espetáculo e interpretação, já vai buscar alunos fora do nosso concelho, portanto, e é nesta área que eu penso que ainda temos muitas possibilidades. Deparamos aqui com um problema, a nível dos cursos profissionais, nós tínhamos condições e tínhamos alunos fora do concelho mesmo, que vinham para o nosso agrupamento para mais uma turma de desporto, mas não nos foi autorizado pela Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares. Isto é muito complicado, porque tínhamos alunos para fazer mais uma turma, porque começamos a ter, a nível do desporto, cada vez mais o reconhecimento, e repito, reconhecimento não só dentro daqui do concelho, mas fora do concelho de Tomar. Pessoas que vinham de outros concelhos a querem frequentar e que acabámos por dizer que não tínhamos vaga, não porque nós não os quiséssemos, mas porque efetivamente não nos foi autorizado a abrir mais uma turma. A mesma turma que temos já está muito preenchida, mas é com muita pena que nós dizemos, tivemos que deixar sair alunos para fora do nosso agrupamento por esse motivo. Isto são coisas que nos ultrapassam, porque a autorização dos cursos profissionais não é só daqui da parte do agrupamento, é da parte da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que tem que consultar todos os estabelecimentos de ensino que têm a mesma oferta para saber se eles autorizam ou não autorizam, e depois a própria Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, com sede em Lisboa, também diz sim ou não. Toda esta forma de funcionamento complica a situação do agrupamento, porque não é o principal do agrupamento, mas já começa a ter um grande impacto os cursos profissionais, o que também é bom para nós, não é? Nós já temos 6 áreas diferentes, portanto estamos autorizados para 4 turmas, mas já temos cada vez dito mais que se fossem 5 ou 6 até abríamos, porque muitas vezes temos alunos que não nos permitem abrir mais. Pronto, isto também é um impedimento para que o próprio agrupamento tenha mais alunos, porque acabamos por dizer não podemos aceitar mais alunos, e isto, pronto, é complicado para nós, mas não para nós. Os cursos profissionais, já vamos falar mais a propósito desta vertente e do mérito do vosso trabalho neste setor. Os cursos profissionais são outra via de ensino ou são o futuro? Eu penso que aquela ideia que existia de que o curso profissional é o parente pobre a nível do próprio ensino secundário, já não está. Eu penso que já não está a vigorar, por vários motivos. Temos excelentes alunos mesmo nos cursos profissionais, que optam por esta via porque é nesta via que querem trabalhar e têm dado temos tido bons resultados, e além disso os próprios alunos têm logo uma saída. Portanto, nós temos tido muitas entidades que nos têm contactado para saber que tipo de alunos é que já temos preparados para. Isso demonstra que o próprio mercado, como costuma dizer, está preparado e atento. Agora, nós por vezes sentimos um pouco, vamos lá, entre aspas, amarrados a esta ideia de que só podemos oferecer determinado tipo de curso, um número determinado de cursos, quando a procura é muito maior. E Tomar, continuo a dizê-lo, portanto já venho dizendo há alguns anos e vou continuar a reafirmar, reúne condições para ter ainda mais alunos, não só do próprio concelho, como é lógico, porque infelizmente nós também percebemos que a natalidade não está a ajudar muito, e apesar de termos tido um aumento, e até aqui no nosso agrupamento tivemos um aumento do número de alunos inscritos no pré-escolar, mas também sabemos que o número de nascimentos e o que vem para aí no futuro e efetivamente não são boas perspectivas. Mas é interessante que a nível dos cursos profissionais surgem-nos aqui por vezes alunos a inscreverem-se e a telefonarem para o agrupamento que se queriam inscrever neste e naquele de outros locais do país, o que dá a entender que eles são atentos, os alunos querem mesmo frequentar, mas depois que temos este constrangimento, só pode abrir tantas turmas, só pode ter estes cursos, e pronto, há uma limitação. Mas já não é como era antigamente, que o curso profissional não tem. Não, há muitos alunos, por exemplo, nesta área dos instrumentistas de sobre percussão, mesmo cordas e tecla, a maior parte dos alunos está toda no ensino superior. Portanto, eles têm como objetivo seguir o ensino superior. Mesmo na área do desporto e informática de sistemas, é bom que eles continuem e têm continuado, mas muitos já estão naquela de trabalhar porque as empresas vêm logo atrás dos alunos, mal eles acabam logicamente a sua formação. Portanto, esta é uma área, gostaríamos de ter mais oferta e temos condições para ter mais oferta,
mas estamos limitados. Que cursos é que atualmente estão a ser o que nos foi autorizado, oferecidos? O que nos foi mesmo autorizado, temos uma turma inteira de desporto, repito, podíamos ter duas, temos também uma turma de informática de sistemas, portanto continuamos. Depois temos meias turmas na arte do espetáculo e interpretação. Esta, por acaso, é interessante. Abrimos há 2 anos a primeira arte de espetáculo e interpretação. No segundo ano, no ano passado, não houve inscritos, houve poucos inscritos. E este ano, quando menos esperavam, já tínhamos mais uma meia turma feita, constituída por alunos que não são, a maior parte deles, aqui do Conselho. E lá tivemos que pedir autorização para abrir e até nos deram. Temos também de mecatrónica e depois temos os 2 de instrumentistas, que é de sopro e percussão, cordas e tecla. Ainda tentámos a fazer a abertura de um curso na área do técnico vitivinícola, porque continuamos a achar que temos condições também. Ainda apostámos também nos recursos florestais e ambientais no ano passado, porque também consideramos, mas isto, portanto, tem que haver aqui persistência, tem que haver alunos inscritos, porque eles na prática é que escolhem os cursos onde pretendem prosseguir estudos, e temos de ter aqui também a maior parte da comunidade, que é isso que eu tenho tentado, perceber que Tomar tem, quer queiramos, quer não, Tomar tem outras condições, mesmo de atratividade, que outros concelhos não têm. E temos que respeitar isso. Portanto, não é uma coisa que seja imposta pelo agrupamento. É porque é assim mesmo. Pronto. E por isso nós também percebemos as inscrições. Começamos muito cedo a receber pedidos de abertura e pronto, mas depois temos esta limitação que só nos deixam abrir. Portanto, há alguns alunos que acabam de ir para alguns cursos profissionais, não para aquilo que eles queriam, porque não foi autorizada a abertura do outro. Pronto, mas isto, infelizmente, espero que se vá alterando. Acredito que, como é óbvio, nada é feito ao acaso, e aqui estes cursos, a maior parte, se não todos eles, também têm a ver com o meio em que estamos envolvidos. Ou seja, há aqui um aproveitamento também claro das escolas que estão no Concelho e que trabalham com as artes, também esta área, então, vitivinícola, há aqui esse objetivo, claro. Sim. Há o objetivo. Não é por acaso que nós também fomos convidados para fazer o nosso plano cultural de escola, que envolve também a Câmara Municipal, dentro do Plano Nacional das Artes, porque efetivamente aquilo que já vamos fazendo a nível do próprio agrupamento e no Concelho de Tomar, porque temos a Sociedade Filarmónica Gualda em Paz, onde temos muitos alunos no articulado e não só, temos a Associação Cultural Canto Firme, depois temos também as outras bandas, seja da Pedreira, seja a nível de Paialvo, e todo este caldo cultural que existe acaba por ter impacto nas escolas, e por muito trabalho que nós façamos, não é por acaso que façamos parte deste Plano Nacional das Artes. E este projeto cultural, ou plano cultural que queremos para a escola, tem muito a ver precisamente com isso, ou seja, todo o trabalho que já é por nós desenvolvido, dar a entender para fora do Concelho de Tomar que aqui já se trabalha desta forma. E o convite também penso que surgiu por esse motivo. Muito bem, professor Paulo Macedo, olhando então para a globalidade daquilo que poderá ser o próximo ano letivo e olhando para a globalidade do agrupamento, o que é que mais o preocupa nesta altura? Alguma escola onde tenha centradas maiores preocupações, quer ao nível de pessoal não docente, por exemplo? É isso mesmo, pronto. É a minha maior preocupação. Já ontem também na reunião geral de docentes e não docentes falámos. Continuamos a ter ainda o problema que de ano para ano vai se arrastando e não fica resolvido. Há um esforço, notamos que há, mas continua a não ser fácil, que é o número de assistentes operacionais que tínhamos necessidade de ter nas escolas e não temos. Aqui há muitos fatores que, por acaso ouvi no outro dia o próprio vereador dizer, mas quando chegámos aqui já tínhamos este número, agora já temos um número maior e continua a dizer que há falta. Qual é a questão aqui que se levanta e que se vai continuar a levantar no futuro? A idade dos assistentes operacionais que estão nas nossas escolas já começa a ser superior a 50 e poucos anos de idade. Temos pessoas com 60 e poucos anos. Não podemos exigir uma pessoa com 63, 64 ou mais anos de idade. Exatamente. Que tenha mesmo a capacidade, não é, de estar com alunos, como uma pessoa que tenha 20 e tal ou 30 anos. E isto tem todo um impacto dentro de uma escola. Depois estamos a falar a nível dos jardins de infância, estamos a falar de escolas do primeiro ciclo. Não podemos exigir dessa pessoa o mesmo que se exige de outra. Não é porque a pessoa não queira, nós temos que admitir que a idade influencia depois a nossa capacidade de atuação. E depois também temos aqui outra questão, cada vez temos mais alunos com necessidades educativas especiais no que diz respeito não só à própria mobilidade, entram cada vez crianças mais novas no pré-escolar, com diferentes tipos de doenças muito específicas e exigindo também que exista um assistente operacional mais próximo, mais atento.
e isso não se compadece com um assistente operacional para um grupo de alunos ou para uma turma, porque são exigidos e os pais têm todo o direito ao que estão a pedir. Depois temos outro problema, que é a questão do que se passa nas escolas do segundo, terceiro ciclo e mesmo no secundário, que é quando temos o rácio de não podermos ter mais, mesmo que as pessoas estejam de baixa, e algumas estão de baixa prolongada, já não vêm trabalhar há meses não pode e ser anos, feita a substituição. não pode ser feita a substituição, portanto continua a contar no rácio como estivessem a trabalhar, e isso não é real. Portanto, na prática estamos com uma enorme dificuldade de assistentes operacionais, mesmo na escola secundária já como raton, porque pronto, a idade é a que é, as pessoas estão doentes e isto tem-se tornado complicado. Pronto, por vezes alguns serviços que gostaríamos que funcionassem no seu horário normal, ou tem que haver um encerramento de um ou do outro, porque os alunos depois querem estar com o seu bufete aberto, querem ir à papelaria, reprografia, querem tudo a funcionar, mas não temos. Eles também se queixam e têm razão, e temos que dar a explicar isto porque nós não podemos. Bem pedimos ao Ministério que nos coloque mais assistentes operacionais. Depois também temos aqui a dualidade, porque eu tenho assistentes operacionais que são do Ministério da Educação e tenho assistentes operacionais que pertencem à Câmara Municipal de Tomar. A nível da Câmara Municipal de Tomar, as coisas são muito mais fáceis de gerir no aspecto do relacionamento. Vamos informando a Câmara das necessidades, vamos conseguindo colmatar aqui ou outra necessidade, mas continua a haver dificuldades. E aqui a Câmara não pode equilibrar mais a balança, tendo em conta que faltam do lado do Ministério, aqui a Câmara não... E por vezes até equilibra, não é? Vamos pedindo autorização para que alguns da parte da Câmara deem aqui não é uma ajuda à parte do Ministério, isso tem acontecido. Mas o problema aqui efetivo é, há necessidade de funcionários, porque mesmo que às vezes uma escola tenha menos alunos, o edifício não deixa de ter o tamanho que tem, Exato. o espaço que tem, e os alunos, como nós sabemos, os mais pequenos, aquilo, todo o espaço é deles. Portanto, não é não está aqui um funcionário para tomar conta. Não, ele vai ocupar aquele espaço. Vai ocupar o espaço e tem que haver ali alguma vigilância, não é? E este é o problema com que nos batemos na maior parte dos casos, porque depois os alunos queixam-se, porque não há aquela limpeza como gostariam das salas de aula, não há aquele asseio como devia existir nos WCs por vezes, ou outra limpeza. O problema é que não temos mesmo funcionários. E isto é complicado de gerir muito, mas muito cada vez mais, a parte dos assistentes operacionais. A nível dos assistentes técnicos, o problema vai-se colocando também a nível da idade dos assistentes técnicos, porque cada vez mais aposentam-se mais tarde e não está a haver o rejuvenescimento necessário a prestar no futuro desses assistentes técnicos. Pronto, isso é outro problema com que nos batemos também, que penso que o Ministério da Educação vai ter que muito rapidamente tomar medidas. Mas assistentes técnicos, assistentes operacionais, vou tornar num único problema. É um problema que tem vindo a aumentar de ano para ano, de ano letivo para ano letivo, ou algumas práticas que têm sido colocadas em prática, passa a redundância, pelo Ministério, têm permitido aqui fazer com que os processos, neste caso, o trabalho que cabe a cada um seja mais agilizado? Não, quer dizer, nós não temos sentido o efeito a nível dos assistentes operacionais, a falta continua a existir, portanto não temos, porque o problema está mesmo naquela portaria do rácio, ou seja, nós só podemos pedir assistentes operacionais a nível do terceiro ciclo secundário da escola secundária que pertence ainda ao Ministério da Educação, quando efetivamente as pessoas se aposentam, ou por falecimento, ou se aposentam, ou então vão para outro local por mobilidade. Mas se efetivamente estão por doença, não estão a trabalhar na escola por doença, continuamos sem os ter substituído. Quer dizer, eu neste momento tenho 3 ou 4 pessoas, não é, por doença, e não estão a vir trabalhar, essas pessoas deviam ser substituídas, e não estão a ser. Pronto. É o que eu tinha dito há bocado. Portanto, a nível da Câmara, isso já é muito mais fácil, porque as câmaras vão entendendo, nos diferentes locais que temos, são muitas escolas do pré-escolar e do primeiro ciclo, que falta ali um funcionário, porque está doente, temos mesmo que colocar lá alguém, não é? Porque não podemos dizer ao bancada de educação do pré-escolar, olha, não há aqui funcionário porque ficou em casa, está doente. Vamos logo arranjar alguém porque é mesmo necessário, não é? A nível do secundário e terceiro ciclo, porque sabemos que já são os alunos, já têm outra idade, se calhar, vamos tentando resolver, mas os problemas continuam. E o que está a acontecer é isto. Assistentes técnicos, o problema aqui, debatemos mais com a falta de formação, mais jovens, a apostar já no futuro, porque cada vez está a tornar mais complicado. Há algumas áreas do funcionamento de um agrupamento desta dimensão, em algumas áreas têm que ser pessoas muito específicas, com formação técnica específica,
e pessoas que já estão com 60 e poucos anos já não estão a pensar no futuro de trabalho, estão a pensar a minha reforma está quase a chegar, a minha apresentação, exatamente. e é normal. Pronto. E este é o problema maior. Ou seja, mas estamos aqui a falar de problemas meramente pontuais, não há nenhuma escola que esteja em risco, por assim dizer, por falta de assistentes. Quer dizer, em risco também, portanto, o que poderá acontecer se houver uma escola que não tenha funcionários nas áreas específicas em que temos mesmo que ter funcionários, é fechar algum serviço para que aquela área não falhe, não é? Agora, assim, em risco não podemos. Portanto, o ano letivo vai começar de forma a que nós consigamos ter um início sem problemas. Não deixamos de alertar as entidades competentes, não é? Neste caso, seja a Direção-Geral, a DGAI, a Direção-Geral da Administração Escolar, a nível dos recursos humanos, ou a própria Câmara, quando há algum caso mais complicado, informamos logo, para estarem a par do que é que se está a passar. Mas pronto, mas o ano vai começar bem. Dos assistentes para o pessoal docente, para os professores, e como muito bem disse ainda há pouco, uma classe que trabalha, diria eu, em cima do fio da navalha, este ano tem sido possível a estes profissionais manterem a calma, terem o seu futuro definido a tempo e horas para que alguma indefinição não se transpareça nas aulas propriamente ditas? Quer dizer, a nível do corpo docente, o agrupamento, pronto, tem muitos docentes, estamos a falar de quase 300 e poucas pessoas. O que acontece, nós neste momento, há horários que ainda não estão, portanto, eles foram colocados um pouco mais cedo este ano, os docentes, como apareceu nos próprios órgãos de informação. Depois estes docentes têm um período para aceitar ou recusar a sua colocação, porque entretanto, se houver noutras colocações mais próximas do seu local, não é, residência, essa preferência, como é lógico. E neste momento, para colocar a concurso, temos na prática 4 horários, portanto são coisas que se podem vir a resolver muito rapidamente. Depois temos, efetivamente, que o corpo docente é uma subcarga que sentimos que há cada vez, ainda não se conseguiu diminuir essa subcarga. Os meus colegas todos os anos dão a entender, portanto, que mais uma vez aqui também o problema se coloca, portanto, quanto mais a idade de um colega, menos capacidade o colega tem, e depois toda esta exigência, porque nós tentamos diminuir. Há um programa próprio do Ministério que é o Simplex Mais para as escolas, que foi agora apresentado há um mês e tal, 2 meses, pretende diminuir a carga burocrática, mas ela continua a existir e os meus colegas sentem isso. Pronto, as aulas, continuamos a ter ainda um horário para alguns docentes, repito, para os docentes que já têm um nível etário, não é, razoável, muito complicado, porque temos também docentes em algumas áreas disciplinares que têm muitos níveis de ensino, que têm muitas turmas, não é fácil. Pois nós também somos um agrupamento que não temos, na prática, além da escola secundária, já como Raton, o terceiro ciclo, temos 2 escolas básicas do segundo e terceiro, portanto há docentes que estão a passar pelas 3 escolas, apesar de não ser uma grande distância, mas isto ao fim de um ano não é fácil, pesa bastante. E depois também temos, em algumas áreas, como todos sabem, nós temos uma enorme dispersão a nível do território, portanto, apanhamos aqui um conjunto enorme de freguesias, das 11 que existem no concelho, 8, não é? Temos escolas nestas 8, e temos falando agora das Curvaceiras, por exemplo, até à outra ponta das Olalhas, começando por isto tudo, percorrer isto tudo, e temos docentes que o fazem. Também não é fácil, porque são distâncias já razoáveis para o concelho. Mas de resto, aquilo que sentimos, e que é o problema no corpo docente, mas também não é só no meu agrupamento, é cada vez a maior dificuldade penso que já se está a pensar nisto no próprio Ministério. Ainda hoje de manhã no Conselho Pedagógico começa a haver cada vez mais a falta de alguns docentes para alguns grupos disciplinares, porque as pessoas já têm a idade que têm, vão se aposentar e não sabemos até que ponto é que não se estão a formar em número necessário os docentes que vão ser necessários no futuro, num futuro muito curto. Nós estamos a falar de décadas, estamos a falar de pouco menos de 10 anos. Não sei como é que vamos corresponder à necessidade de alguns grupos disciplinares por não termos docentes, não é? E a nós preocupa-nos, mas penso que é o Ministério, a nível de todo o número, deve preocupar mais. E tem que haver melhores condições de trabalho para muitos docentes, para todos mesmo, para ser fator de atratividade e de motivação para vir para esta área, para esta profissão. Caso contrário, vamos perdendo ainda mais docentes,
porque há muito pouca gente a formar-se na área da docência. E isso é um problema. E é motivante para os professores trabalharem num conselho como Tomar. Não vou dizer num agrupamento como o agrupamento Templários, porque a oferta e o trabalho que é realizado, como é óbvio, é um trabalho de qualidade, mas se calhar toda a escolha e todo o desejo de ensinar no agrupamento Templários tem a ver com a envolvência, tem a ver com o conselho, com a cidade. Estamos a falar de um conselho que é atrativo para quem vem de fora. Eu penso que nós temos docentes que vêm de toda a parte do país, não é? E que acabam por ter que ficar a viver no próprio concelho durante o ano, porque têm que percorrer distâncias que não lhes é permitido fazer isso todo o dia, não é? Durante os dias, têm que o fazer só ao fim de semana. E efetivamente eu penso que ao fim do ano de permanência no próprio agrupamento, no concelho, eu costumo dar o exemplo de uma colega que vem, penso que é de Matosinhos, e que permaneceu um ano e novamente concorreu para cá. Portanto, alguma coisa também, porque não era obrigado. Agora, não é fácil, porque nesta área não é fácil, e que tenho até colegas que vêm da zona, temos muitos colegas que vêm da zona de Coimbra, Cantanhede, Lausanne, e pessoas que têm crianças muito pequenas, não é? E a família depois também perde com isso. E depois pronto, mas continuam a concorrer para aqui porque gostam do concelho também, mas também do ambiente do agrupamento. Mas continuo a dizer que não é fácil. Mas tem que haver aqui algum fator de incentivo para que as pessoas se fixem, porque depois o docente, que é aquilo que eu sinto e mesmo vou ouvindo dos outros colegas, é que quando começam a profissão de docente, ao fim de alguns anos, os colegas querem dar aulas, gostam muito de dar aulas, querem ser docentes. Queixam-se mais da parte burocrática do que propriamente, não é dos alunos que estão na sala de aula, é da outra parte dos papéis e da complexidade de tudo aquilo que vai sendo feito e alterado a nível da legislação, e depois tem que adaptações que têm que ser feitas. Agora, nunca se queixam de dar aulas, os colegas estão sempre à vontade nesse aspecto. Portanto, aqui a questão toda é criar condições, porque pronto, não é por acaso que muitos colegas muito jovens que vêm para o ensino, ou os nossos alunos que saem e que querem escolher a profissão de docente, são em pequeno número. Portanto, há cada vez menos gente a escolher esta área. E isto vamos não é, ter estes reflexos brevemente, porque é complicado. Vou colocar esta questão também a quem de direito, como é óbvio, neste caso ao vereador o Cristóvão, mas permita-me também aqui tentar saber a sua opinião. Vivemos numa região, a região do Médio Tejo, em que cada um tenta chamar a si aquilo que de melhor existe, e neste caso os jovens são o futuro da região, e há muitos concelhos aqui à volta de Tomar que apostam na educação para tentar aumentar o seu número populacional, o número de habitantes. Neste caso Tomar, e isso é histórico, tem perdido aqui algumas crianças, alguns jovens, nomeadamente Vila Nova da Barquinha, Constância, outros concelhos que apostam na educação, até mesmo com os incentivos que o professor falava ainda há pouco. O agrupamento Templários tem sentido esta concorrência na pele ou não? Temos, nós já há muitos anos, portanto, eu ainda não era diretor deste agrupamento, mas do agrupamento de Santiria, que era mais pequeno, e já perdíamos alunos ali na freguesia da Aceiceira, precisamente para Vila Nova da Barquinha e Constância, quando se fechou aquela escola do primeiro ciclo e o Jardim de Infância da Roda, e foram fechadas as outras escolas da freguesia. Percebíamos, vamos notando isso de vez em quando, não em número tão elevado, mas de vez em quando há alunos que saem da freguesia de Paialvo para o concelho vizinho de Torres Novas. Torres Novas também. Mesmo ali na zona percebemos que não são muitos alunos, mas há alguns ali na zona das Olalhas que ainda vão à freguesia, ou melhor, vão para o concelho de Feira do Zedo, e mesmo aqui com Orem temos aqui alguma concorrência nestas freguesias, porque é normal, portanto, não havendo escola também é normal. Agora, o que sentimos é lógico que a partir do momento que se melhoram as condições da própria escola, que se constroem novos edifícios, que se tornam mais atrativos, em que há condições de fixar as crianças logo a partir do pré-escolar numa freguesia, há todas as condições para que as famílias continuem a favorecer aquele local de ensino, seja o jardim de infância, seja a escola do primeiro ciclo, e a tendência de permanecer dentro do próprio concelho. Porque aquilo que percebemos é muitos desses alunos que vão para os concelhos vizinhos, vamos apanhá-los se calhar no terceiro ciclo e no secundário. Portanto, eles fazem o pré-escolar e o primeiro ciclo nos concelhos vizinhos
e depois quando chega aqui a opção a nível do terceiro ciclo do secundário, principalmente porque a maior oferta que o Conselho de Tomar tem a nível do ensino secundário, seja no regular, seja nos cursos profissionais, faz com que outros alunos, até desses concelhos vizinhos, venham para o nosso agrupamento. Portanto, há aqui algo que podia ser feito. Temos que trabalhar em conjunto para que o Conselho, eu continuo a dizer, sinto isso, porque os alunos vão dizendo, e os pais também, os encarregados de educação, que o Conselho de Tomar reúne essas condições que outros não reúnem, e devíamos aproveitar isso para o benefício do próprio Conselho. E pronto, e muitos deles, repito, permanecem aqui a nível dos cursos profissionais durante um ano, em casas, ou estamos a falar em quartos alugados, para poderem tirar o seu curso, estão aqui durante 3 anos e optaram e escolheram Tomar precisamente por esse motivo, pela oferta que nós temos. E falamos de concelhos mesmo distantes daqui de Tomar, não estamos a falar só dos vizinhos, não é? Temos alunos que vêm mesmo da zona de Alveiarza, de Ancião, outros mesmo mais acima de Condeixa, alguns vêm do Alentejo, temos uma aluna que veio inclusive dos Açores, por algum motivo. Portanto, isso é algo que tem que ser aproveitado pelo Conselho. Ao nível de transportes escolares, todos os circuitos estarão, nesta altura, garantidos, por assim dizer? Pronto, a reunião, isso aí não consigo responder porque nós fazemos uma reunião no final do ano letivo com a Câmara Municipal, com a vereadora, que comunica-nos, não é, o que é que devemos fazer a nível dos horários. Portanto, nós cumprimos com aquilo que nos é estipulado a nível dos horários, de forma a que sejam libertadas as tardes por proposta da Câmara, que neste caso é a quarta e a sexta-feira à tarde. Por vezes não é possível, porque temos aqui, pronto, como temos aqui a oferta do articulado, que tem umas manchas muito próprias e carregadas, obriga a que mesmo esses dias fiquem preenchidos, a essas tardes, mas tentamos cumprir. Depois, há a promessa da parte da variação da Câmara de fazer pequenos ajustes de acordo com os horários quando eles forem dados a conhecer, logicamente, à população. Mas temos esse cuidado. Nós aqui, por enquanto, não posso dizer se vai correr bem ou mal. Os horários para a semana já são apresentados e depois vamos ver como é que os pais encarregados de educação também reagem, não é? Tem por norma dizer-se que as escolas são um bom local para avaliar aquilo que acontece em casa, ou seja, nomeadamente na forma como as crianças e jovens são tratados ou têm alimentação ao seu dispor. Neste caso, o seu agrupamento, o agrupamento de Templários, tem uma ideia de que há crianças a passar dificuldades, que há famílias que necessitem de maior apoio? Temos ideia, sim. Portanto, essa tem sido sempre uma preocupação do agrupamento e tudo temos feito. Portanto, não há nenhuma criança, quando são detectados casos muito complicados a nível social, ele terá sempre o nosso apoio. Portanto, nenhum aluno ficará sem uma alimentação, mesmo que não tenha condições económicas para o fazer. Os meus colegas diretores de turma, portanto, isto começa logo no pré-escolar, mas a nível depois do segundo, terceiro ciclo, mesmo no secundário. Temos jovens que têm muito receio de dar a entender que passam por dificuldades económicas, mas de uma forma ou de outra nós, quando sabemos que elas existem, tentamos ajudar. Portanto, que não seja por esse motivo. Portanto, nem por falta de comida, falta de alimentação, falta de material escolar que é necessário. Portanto, além do escalão A, B e C, mas aquilo que é atribuído a nível, pronto, do Ministério da Educação, e nós temos sempre nas escolas aquilo a que chamamos de suplemento alimentar, que é atribuído aos alunos de acordo com as suas dificuldades, e aquilo é feito pelos pais em casa de educação, que é feito um pedido especial, e depois de bem analisado mesmo a nível do Conselho Administrativo, nós atribuímos o suplemento ou só de manhã ou de manhã e tarde, de acordo com a necessidade, e tudo isto é analisado de uma forma criteriosa, porque as verbas são pequenas, porque são verbas que são feitas na prática, obtidas a partir do funcionamento do bufete do bar dos alunos e da papelaria reprografia. Como nós sabemos, numa escola ali não se faz lucro como se faz num café cá no exterior, portanto é uma margem muito curta, portanto é sempre muito mais barato consumir numa escola do que fora da escola. Exato. E dessa pequena receita, a diferença entre aquilo que pagamos, o valor de custo do produto e aquilo que se vende depois na escola, é daí que saem essas verbas para podermos suportar estes suplementos alimentares. Têm sido sempre num valor muito significativo. Pronto. Mas não é isso que nos preocupa. O que preocupa é haver ainda estes casos, não é? Porque o que seria bom numa sociedade era já não ter alunos que chegassem à escola ainda
com essas faltas. A nível do pré-escolar e do primeiro ciclo, portanto, a situação é diferente. Portanto, há um subsídio também que é atribuído pela Câmara para o escalão A e para o escalão B. Depois há as dificuldades que são sentidas em todas as escolas, porque depois são as associações de pais é que tratam da parte do ATL, do fornecimento das refeições, e que vão gerindo não é, esses problemas, e que estão bem dentro dos casos complicados. Se bem que aí o problema depois é outro, porque depois há pais que não têm condições económicas para suportar as despesas e vão ficando, não é, valores cada vez mais elevados, e depois a própria associação é que sofre um pouco com isso, não é? Mas aí já não temos forma de atuar, porque no pré-escolar, no primeiro ciclo, não temos aquele tal suplemento, porque aí já não funciona sobre a nossa alçada, é mais sobre a Câmara. Só quando eles entram no segundo e terceiro ciclo é que já damos este apoio, porque aí é possível, porque temos a papelaria, a reprografia a funcionar e o nosso bufete dentro das escolas. Agora, aqui também se tem trabalhado, nós temos uma equipa de professores nas 3 escolas, que chamamos o grupo de apoio à família, na prática, que vai trabalhando, vamos fazendo durante o período, principalmente do Natal e da Páscoa, vamos fazendo uns cavados nas 3 escolas, temos tido a possibilidade de fazer algum trabalho nesta área, de forma a ajudar as famílias com mais dificuldades, mas isto depois acaba por ser um simples, como poderei dizer, um paliativo, porque a pessoa é naquele momento ajudada, mas continua as dificuldades. Não é? E isso é algo que nós, escola, não podemos resolver. Podemos atenuar o efeito, mas não se resolve, não é? Portanto, é um problema que tem que ser resolvido a nível do próprio Estado. Muito bem. Professor Paulo Macedo, e ao nível, já aqui falamos de recursos humanos dos alunos, ao nível estrutural, há algum estabelecimento que o preocupe mais e que necessite intervenções? Pronto, é assim, nós, na minha opinião, e o agrupamento até reúne alguns edifícios que têm excelentes condições de oferta a nível de estrutura, de funcionamento. Portanto, não nos podemos esquecer que a escola secundária, com o terceiro ciclo, já com Raton, é um edifício que foi intervencionado pela Par Escolar muito recentemente, já há alguns anos, mas ainda tem todo um aspecto de que foi intervencionado, tem excelentes condições de funcionamento e ainda pode ter muito mais turmas para além daquelas que tem, um espaço ótimo. Depois temos ali a Escola Santiria, que continua a ter uma escola que reúne todas as condições também. Temos aqui a nossa Escola Gualdim Pais, do segundo e terceiro ciclo, que é uma escola que já há muitos anos foi um pouco, pronto, que ainda pertence ao Ministério da Educação, ao contrário da Santiria, que já é da parte da autarquia. Aqui a escola está necessitada de uma intervenção bastante forte, porque começam a aparecer os problemas de não ter sido feito nada. Na prática não houve intervenção ali nenhuma. A nível do segundo e terceiro ciclo, portanto, o problema aqui principal é nesta escola. Depois, a nível do primeiro ciclo, também temos bons equipamentos, porque são centros escolares que também foram construídos há pouco tempo. Estamos a falar do de Casais, estamos a falar do de São Pedro, não é? Brevemente iremos ter o da Linhaceira, portanto, mais um edifício que vai ter excelentes condições também. As outras escolas vão sofrendo aquelas pequenas melhorias, aquelas pequenas, não é, pinturas, e é lógico que seria preferível ter escolas já em plenas condições como estão os outros. Porque quando se constrói agora uma escola do primeiro ciclo, ou do pré-escolar, um novo edifício, já há um conjunto de exigências que à altura não existiam. E essas exigências agora é normal que um pai ou encarregado de educação comece a ter, porque vai aos conselhos vizinhos, percebe que elas já existem, porque foram construídos novos centros escolares, e aqui também gostariam de ter, não é? E já não é fácil, portanto, ter uma biblioteca com todas as condições, ter um refeitório, uma sala onde se possa ter as refeições, também todas as condições, ter um gabinete de atendimento para o psicólogo, para o terapeuta da fala, para o assistente social, em condições também. Há todo um conjunto de exigências, ter um local para a prática da educação física, porque ela depois é extremamente importante, até para as provas da frição, que estão a exigir cada vez mais das crianças do primeiro ciclo, e depois as escolas não têm ainda as condições todas para essa prática. Tudo isso está a ser exigido agora a uma escola que não as tem, as condições, porque na altura em que foi construída, também não era isso exigido. Exato. Mas pronto, o que se vai fazendo, depois isso já é não depende aqui do agrupamento. É lógico que há um grande esforço, tanto das juntas de freguesia como por vezes até dos próprios professores, em criar todas as condições, e da Câmara, em criar as condições para que aquela escola tenha tudo.
Mas há diferenças. Portanto, se eu for ao Centro Escolar de Casais, ou de São Pedro, ou no futuro até, provavelmente, já vejo um quadro interativo, vejo um videoprojetor no próprio quadro interativo, vejo as casas bem já preparadas e adaptadas, vejo um espaço para a prática de educação física, como existe também, excelente em casais, não é? Um espaço para a biblioteca, não é? Para que os alunos possam fruir daquele espaço em todas as condições. Depois chegamos a outras em que isso não existe, não é? E pronto, e é isto que nós temos que lutar pelo futuro, porque, continuo a dizer, o nosso conceito tem excelentes condições para isso. Muito bem, professor Paulo Macedo, já estamos então na reta final deste especial Informação. Não o condiciono agora com qualquer questão, algo que queira acrescentar, alguma mensagem para os docentes, não docentes, alunos encarregados de educação? Nesta altura, no segundo dia, depois de começar mesmo a funcionar a escola em pleno, não é? Aquilo que nós dizemos uns aos outros colegas e que desejamos a todos é que este próximo ano letivo, 19-20, seja um excelente ano letivo. Vai ser um ano letivo com muito trabalho, mas os meus colegas estão preparados para isso, e que tenhamos efetivamente condições para tornar este conceito cada vez mais atrativo na área da educação. Quando eu digo a educação, não só ao nível do básico e do secundário, mas mesmo a nível do superior, que se aposte nesta área, porque é a área do futuro e as condições existem. Muito bem. Votos de sucesso para este próximo ano letivo e que tudo corra pelo melhor. Também. Professor Paulo Macedo, diretor do agrupamento de escolas Templários, do agrupamento de Tomar, neste arranque deste especial Informação dedicado ao início do ano letivo. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Fique bem, fique com a ERTE.